Meu nome é Irene Alves Duarte de Ângeles. Tenho 67 anos e posso dizer com toda certeza, eu não sou qualquer uma. Eu sou filha de lavrador, nascida em Magda, uma cidade minúscula na divisa com o Mato Grosso. Trabalhei na roça. Fui empregada doméstica, babá, balconista, vendedora, gerente. Minha vida sempre foi batalha, e foi com muito suor que eu construí minha história, com valores que aprendi com meu pai: dignidade, palavra, coragem. Aos 18 anos, deixei o interior e fui para São Paulo em busca de algo maior. Consegui emprego no antigo MAP, um magazine tradicional da capital. Fiquei lá 9 anos. Lá aprendi tudo: a vender, a respeitar cliente, a importância de tratar bem os funcionários. Na época, o MAP dizia que o funcionário tinha que ter bom salário, plano de saúde, alimentação decente. E me tratava assim. Quando saí, fui trabalhar na General Motors. E ali eu floresci. Passei 22 anos na GM. Me destaquei como vendedora, depois gerente. Ganhava prêmios. Fui para São Francisco assistir a Copa de 94 como a melhor vendedora do país. Em 98, fui para a França. Imagine só. Eu que vim do mato, ouvindo o hino nacional fora do Brasil. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu era respeitada, reconhecida, valorizada. E foi com essa bagagem que, ao me aposentar, ainda cheia de energia, decidi: quero continuar trabalhando. Só que dessa vez por mim. Comecei a frequentar o Shopping Vila Lobos, onde morava no Alto de Pinheiros. Ia tomar café, fazer amizades. Mas sentia falta de propósito. E um dia, numa dessas conversas com meu marido Rossano, que também vinha de grandes empresas como MAP, Toshiba e Pão de Açúcar, decidimos: vamos abrir uma franquia. A marca que escolhemos era bem conhecida. O fundador tinha uma história bonita, de quem começou pequeno e venceu. Tinha lojas bonitas, bem localizadas. E a gente conhecia a origem da marca, ali mesmo na zona norte de São Paulo. Fizemos a inscrição e fomos chamados para uma apresentação. Era um evento com outras pessoas interessadas, onde mostraram o modelo de negócios, o investimento, a estrutura. Eu não tinha experiência com franquia, mas acreditava que fosse algo parecido com as concessões da General Motors, ou seja, responsabilidade, parceria, proteção à marca. O que me encantou foi a possibilidade de fazer parte de algo novo e grande. Achei que era minha chance de crescer junto. Já na apresentação, fiz perguntas, quis entender tudo. Me envolvi logo de cara. Mesmo antes de ser oficialmente selecionada, comecei a procurar ponto. E achei um. E que ponto? No começo da Avenida Paulista, na Praça Oswaldo Cruz. Era caro, o aluguel não era barato, e ainda exigiam uma luva, um valor pago só pelo direito de usar o local. Mas eu fiz tudo certo. Medi o fluxo de pessoas pela calçada, em vários horários do dia, fiz estudo de viabilidade, apresentei o ponto para a franqueadora. Eles aprovaram. Mas antes de tudo pediram meu extrato bancário. Não podia ter empréstimo, não podia ter nome sujo, não podia depender de banco. Eu precisava provar que tinha o dinheiro. E eu tinha. Então seguimos. Tudo foi feito sob a cartilha deles. Eu escolhi o ponto, mas eles fizeram a medição, enviaram a planta, indicaram o marceneiro, o pedreiro, os fornecedores. Tudo padronizado. Eu não podia fazer nada sem a aprovação deles, mas eu acreditava que aquilo era sinônimo de segurança, de organização. Desde o começo, quis inovar. Lutei para colocar café na loja, mesmo quando me disseram que o foco era vender chocolate. Eu insisti. Café atrai cliente, especialmente na Paulista. No fim consegui. E deu certo. Minha loja virou uma das primeiras com café e bombava na hora do almoço. Os clientes formavam fila. Eu atendia com carinho. Sabia os nomes, os hábitos. Sempre gostei de vender. Fazia parceria com ONGs que fabricavam embalagens artesanais, presidiárias, indígenas, projetos sustentáveis. Minhas cestas eram lindas, exclusivas. Com isso, aumentava minha margem, porque naquela época, o contrato permitia que até 50% da loja fosse ocupado por produtos complementares. E essas embalagens vendiam muito.
A loja ia tão bem que logo veio a pressão. Abre outra. Se você não abrir, alguém vai abrir do seu lado. Era o que diziam. E eu, ainda encantada com tudo, aceitei. Comprei uma loja de repasse no Itaim, na rua João Cachoeira. Me disseram que a dona anterior só estava saindo porque o marido havia sido transferido para o exterior. Acreditei. E comprei. De novo, mostrei o dinheiro. Assinei contrato. Segui as regras. Na época, eu ainda achava que estava no controle. A primeira loja estava indo bem, a segunda parecia promissora. E eu, que sempre trabalhei de sol a sol, achava aquilo um passeio remunerado. Vinha de uma vida de muito esforço, então aquele ritmo, mesmo puxado, ainda me dava prazer. Mal sabia, eu que ao abrir a segunda porta, estava me trancando em um labirinto, e que o pior ainda estava por vir. A primeira loja me dava lucro. A segunda, no Itaim, parecia promissora. E foi com essa falsa sensação de controle que abri a terceira loja, na rua Peixoto Gomide, também próxima à Avenida Paulista. De novo, tive que provar que tinha capital. Tudo certo no papel. Mas essa loja nasceu morta. O ponto parecia bom. Caminho de passagem para quem ia em direção ao metrô. Muita gente comprava comigo antes de embarcar. Mas logo no mês seguinte à inauguração, a franqueadora abriu outra. Loja, a menos de 500 metros da minha. Era praticamente na boca do metrô. Ninguém mais precisava passar pela minha. Compravam na outra e desciam direto. Naquele momento, entendi que não havia nenhum respeito pelo território. Meu primeiro contrato dizia que eu teria exclusividade, em um raio de 3 quilômetros, mas na prática, nem 300 metros foram respeitados. Comecei a questionar. Me diziam que era outro público, mas eu via o movimento sumir da minha loja. E aí, começou o desequilíbrio. A loja da Peixoto Gomide não pagava nem o próprio custo. Para mantê-la, comecei a tirar dinheiro da loja, da Paulista, depois da João Cachoeira. Um cobertor curto demais. E o pior, enquanto a margem dos produtos despencava, os custos só aumentavam. No começo, eu podia desenvolver minhas próprias embalagens. Tinha liberdade para criar, personalizar, trabalhar com ONGs. Isso me dava margem, dava identidade à loja. Mas com o tempo, tudo foi sendo padronizado. A franqueadora decidiu que todas as embalagens seriam fornecidas por ela. E com isso, a margem caiu, despencou. Você compra o chocolate caro, a embalagem padronizada e ainda paga taxas. De publicidade, de marketing, de sistema. E pior, muitas dessas cobranças vinham sem nota fiscal, sem prestação de contas. Era só boleto. Um atrás do outro. E se você não pagasse, não recebia mercadoria. O sistema era claro. Você trabalha, eles controlam. Você vende, eles lucram. Você perde, o problema é seu. Mesmo assim, eu segui. Abri a quarta loja, na Rua da Consolação. Uma loja linda, espaçosa, em frente ao metrô. Mas nem 2 meses. Depois, outra loja foi aberta no Conjunto Nacional, também perto do metrô. Quando questionei, disseram, é público diferente. Mas não era. E mais, a franqueadora, que antes dizia ser contra financiamento, começou a levar bancos para as convenções. Bradesco, Banco do Brasil. Ensinavam os franqueados a tomar empréstimos para ajudar a marca a chegar em 1000 lojas. Eu caí nessa. Fiz financiamento. E abri mais 2 lojas na região da Raposo Tavares. Uma dentro do supermercado Extra e outra em uma galeria. Essas lojas não se pagavam. Pegava dinheiro de uma para pagar a outra. Vivia no vermelho. A roda girava só para manter o sistema funcionando. Comecei a antecipar cartão, fazer empréstimo, negociar com fornecedor. A franqueadora dizia que os pedidos eram sugestivos, mas se você recusasse, era penalizado. E os carregamentos vinham em excesso, muitas vezes com validade curta. Havia um termo interno que me arrepiava: a última caixa. Era quando a fábrica mandava para as lojas tudo o que tinha sobrado. Eles limpavam o estoque deles, e quem ficava com o prejuízo éramos nós. O chocolate era pago integralmente, o royalty também. Se encalhava na loja, o problema era seu.
E ainda inventavam promoções do tipo leve 3, pague 2, mas quem bancava o 1 grátis era o franqueado. A cada novo Natal, a cada nova Páscoa, vinham metas absurdas, projeções infladas, carregamentos forçados. Eu crescia 5%, mas os pedidos vinham como se eu fosse crescer 30%, e você tinha que pagar, vender ou não. Era isso ou ser bloqueado no sistema. Fui convidada a participar do conselho da rede. Achei que ali talvez poderia mudar algo. Levar as dores dos franqueados. Fui eleita por 2 mandatos. Mas logo entendi. O conselho era só um teatro. Um grupo de pessoas que, na prática, apenas assinava o que o franqueador queria. Era fachada. Palavras como margem eram proibidas. Questionar doía. E doía mais ainda porque eu acreditava no projeto. Queria melhorar, mas só ouvia. Tá sendo muito forte na forma de falar. Pode inflamar os outros franqueados. Quando fundaram a primeira associação de franqueados, houve represália. A franqueadora ficou furiosa. Ameaçou judicialmente quem usasse o nome da marca na associação. Alguns desistiram. Outros fecharam. A marca então criou seu próprio conselho, com gente escolhida a dedo, e as decisões seguiram, sempre a favor da franqueadora. Minha saúde começou a desmoronar. Fibromialgia, depressão, insuficiência cardíaca. Engordei. Chorava sozinha em casa, sem forças. Meu marido e meu filho ficaram desesperados. O médico foi direto. Ou vocês tiram ela de dentro dessas lojas ou ela não sobrevive. E eu não via saída. Durante todos aqueles anos, eu cumpria tudo. Padrão, contrato, regras. Minhas lojas não tinham multas, não tinham notificações. E mesmo assim, tudo foi ruindo. Não por erro meu, mas porque o sistema foi desenhado para sugar até a última gota e depois te culpar por falhar. Meu marido, vendo minha situação, foi até a fábrica e disse: "A Irene está doente. Não dá mais." Entregamos as lojas. Eles abateram a dívida e deram um saldo que não cobria nem as indenizações dos funcionários. Tive que vender 2 apartamentos. Um deles valia mais de 15 milhões de reais. Para quitar tudo. Poucos anos. Perdi minha saúde, meu patrimônio, minha alegria. E mesmo assim, recebi uma notificação dizendo que eu seria processada porque não havia quitado uma pendência. Era mentira. Era só mais uma ferida. E foi ali que, pela primeira vez, eu me dei conta. Eu sonhei um sonho que não era meu. Quando entreguei as lojas, não entreguei só as chaves. Entreguei também anos da minha vida. E mesmo assim, continuei recebendo cobranças. Vieram me dizer que eu devia uma taxa, uma tal pendência financeira de finalização. E eu tinha acabado de vender 2 imóveis para cobrir salários, encargos, fornecedores. Meu marido ficou indignado. Disse: "Ela deu a vida por essa rede. O mínimo que vocês deviam fazer era agradecer." Mas não. A resposta foi uma notificação fria, formal. Como se eu fosse uma desconhecida qualquer. Tentei reagir. Pensei em entrar com um processo, mostrar a verdade, contar o que estava acontecendo com dezenas de franqueados como eu. Mas aí descobri o que estava por trás de tudo. A cláusula de câmara arbitral. No contrato, existe um item que impede o franqueado de acionar a justiça comum. Qualquer litígio deve ser resolvido numa câmara de arbitragem, escolhida pela própria franqueadora. Uma instituição privada, sem transparência, com custos altíssimos. Para iniciar uma ação lá, você precisa pagar antecipadamente uma taxa sobre o valor da causa e depois arcar com peritos, advogados e custas. Fui procurar um advogado. Mostrei os contratos, os documentos, os boletos sem nota fiscal. Ele leu tudo com atenção. Depois olhou para mim e disse: "Irene, se você entrar nessa, vai perder mais. Dinheiro. É um contrato feito para que você não consiga ganhar. Está tudo estruturado para proteger eles." Era isso. Eu não podia mais recorrer. Não podia mais lutar. Estava amarrada.
E não era só eu. Centenas de franqueados nos bastidores contavam histórias parecidas, de lojas vizinhas demais, de produtos forçados, de estoque encalhado, de taxas aleatórias, de metas irreais, mas todos com medo. Medo da retaliação, medo da cláusula de confidencialidade, medo de serem processados. Vi gente perder loja, casa, casamento. Vi franqueados internados com depressão, crise de pânico, problemas cardíacos. E tudo era tratado como caso isolado. Como se o erro fosse sempre do franqueado. Mas não era. O erro era da estrutura. A franquia era apresentada como negócio próprio, mas era uma ilusão. O franqueado não escolhia ponto, não escolhia produto, não escolhia preço. O sistema dizia ser colaborativo, mas punia qualquer iniciativa. Uma vez, sugeri uma ação de venda com café e brindes regionais. Me chamaram a atenção. Disseram que eu estava fugindo do padrão. E quando pedi transparência sobre os fundos de marketing, afinal, eu pagava mais de R$ 5.000 por mês só nisso. Recebi silêncio como resposta. A marca crescia. Abria lojas em tudo quanto era canto. Fazia propaganda com celebridades, patrocinava novela. Mas os franqueados, esses ficavam com o prejuízo. Lembro de uma reunião em que questionei por que estavam abrindo novas unidades em cidades onde já existiam 2 ou 3 lojas deficitárias. A resposta foi direta. Se tem demanda de franqueado querendo abrir, a gente não barra. Ou seja, o objetivo era crescer, não sustentar quem já estava dentro. Comecei a frequentar encontros de ex-franqueados. Gente que passou pelo mesmo. Gente que perdeu tudo. Uma mulher me disse: Irene, depois de tudo o que aconteceu, eu sonhava que ainda estava dentro da loja, com fila de boleto em cima do balcão e ninguém entrando pela porta. Outra falou: achei que ia morrer infartada em pleno Natal, tentando bater meta com trufas encalhadas. A dor era coletiva, mas o silêncio era individual. Cada um sofria no seu canto. Alguns tinham medo, outros vergonha, e a maioria acreditava que não adiantava falar, que ninguém ia ouvir. Foi aí que eu comecei a contar. Não porque esperasse justiça, mas porque contar é resistir. Contei para vizinhos, para amigos, para jornalistas. Dei entrevista, escrevi carta, procurei políticos, recebi apoio de muitos, mas também senti a força da máquina. Um dia, um conhecido me ligou e disse: Irene, cuidado, essa marca é poderosa. Eles têm braço em tudo. Fiquei assustada, mas não parei, porque eu sei quem eu sou. Sei o que fiz, sei a profissional que fui, e sei que não errei. Trabalhei com ética, com entrega, com paixão. E ainda assim, fui esmagada por um sistema que só quer crescer, crescer e crescer, mesmo que às custas da dignidade de quem está na ponta. Um sistema onde o franqueado é substituível. Um CPF que assina, paga, obedece, e depois é descartado. Passei mais de 10 anos dentro dessa estrutura. Abri 6 lojas, empreguei dezenas de pessoas, paguei impostos, gerei renda, construí uma clientela fiel, e saí como se nunca tivesse existido. Mas eu existo, e a minha história também. Depois que entreguei tudo, depois que vendi os imóveis, depois que meu nome saiu das fachadas que um dia me deram orgulho, ficou o vazio. O barulho da loja, da produção, dos clientes, das metas, dos boletos, tudo desapareceu. Mas o silêncio não foi paz. Foi um buraco. Fui morar em Sorocaba. Precisava me afastar de São Paulo, dos lugares que me lembravam aquela fase. A Avenida Paulista, que um dia foi símbolo de conquista, passou a me dar enjoo. Era passar por lá e meu coração disparava. A mente voltava para os dias de caos, de cobrança, de sensação de fracasso. Aos poucos, percebi que eu estava doente. Não só no corpo, que já sofria com fibromialgia, arritmia, crises de pressão, mas na alma. Eu tinha vergonha. Vergonha de ter acreditado. Vergonha de ter envolvido minha família. Vergonha de ter indicado aquela franquia para outras pessoas.
Eu tinha sido enganada, mas ainda assim me sentia culpada. Demorei muito para entender que não era culpa minha, que o sistema era feito para isso, para seduzir, empolgar, crescer, às custas de quem está na ponta. E quando não serve mais, descarta. Meu marido, Rossano, foi minha rocha. Ficou comigo em todos os momentos. Ele me dizia: você não fracassou. Você foi usada. E ele sabia o que dizia. Vinha do varejo, da indústria, da alta gestão. Sabia reconhecer manipulação. Mas mesmo assim, ver tudo o que construímos virar pó nos afetou. Tivemos que cortar tudo. Vender carro, mudar de padrão, refazer planos. Eu, que sempre fui independente, precisei aprender a pedir ajuda. Foi um exercício duro, mas necessário. Nessa nova fase, comecei a escrever. Coloquei no papel tudo o que vivi. Não para processar, não para me vingar, mas para registrar. Porque o que me fizeram não foi apenas um mau negócio. Foi uma violência moral. As pessoas não imaginam o que é estar dentro de um sistema que exige tudo de você e não te dá nada em troca. Que cobra padrão, entrega padronização, mas na hora da crise, some. Que exige comportamento exemplar do franqueado, mas age como predador silencioso por trás dos panos. Eu tive loja com vitrine premiada. Fui capa de revista interna da marca. Me usaram como exemplo em treinamentos. E quando precisei, fui ignorada, descartada, apagada. Não esqueço da ligação que meu marido recebeu depois que entregamos as lojas. Era um executivo da franqueadora. Ele disse: queremos manter a boa imagem da Irene. Podemos contar com vocês em futuros eventos? Meu marido respondeu com firmeza: vocês acabaram com a saúde dela. Acham mesmo que ela quer voltar? Eles não entendiam. Ou fingiam não entender. Para eles, era só mais uma franqueada saindo. Mas para mim, era uma vida inteira sendo levada embora. E o pior era ver que continuavam com o mesmo discurso. Mesmas apresentações bonitas, os mesmos vídeos emocionantes, os mesmos eventos com música alta e promessas grandiosas, tudo para atrair a próxima leva. Uma vez, uma jovem me procurou. Queria abrir uma loja. Me admirava. Tinha lido uma entrevista antiga minha, onde eu ainda falava com orgulho da marca. Queria conselhos. Fiquei em silêncio. Depois disse: você tem o capital todo em mãos? Ela respondeu: não, vou fazer financiamento. Respirei fundo e disse: então não faça. Não vale a pena entregar sua paz em troca de uma vitrine bonita. Ela me agradeceu. Não sei o que decidiu, mas espero de verdade que tenha escutado com o coração. Aos poucos, fui entendendo que minha história não era só minha. Era de muitos, cada um com seu pedaço de dor. Alguns com mais perdas financeiras, outros com mais traumas emocionais, mas todos com a mesma sensação. Fomos enganados por uma promessa. Hoje, quando escuto a palavra franquia, meu corpo ainda reage. A pele arrepia, o peito aperta. Não é só trauma, é memória. Memória de uma estrutura que não protege, que não ouve, que não tem alma. Mas mesmo assim, sigo. Com meu marido, meu filho, minha força. Não tenho mais loja, não tenho mais os imóveis, mas tenho minha voz. E é com ela que eu quero seguir. Porque se ninguém conta, tudo se repete. Eu me recuso a ser cúmplice do silêncio. Hoje, passados todos esses anos, não me interessa mais discutir margem, contrato, ponto comercial. O que me interessa é a verdade. E a minha verdade é esta. Eu fui usada. Entrei nessa franquia com a alma limpa. Com o espírito de quem quer construir. De quem acredita em parceria, em ética, em respeito. E saí de lá exaurida, doente, desiludida. A marca cresceu. Virou sinônimo de sucesso. Está em todas as cidades, nos shoppings, nas festas, nas campanhas de Natal. Mas ninguém vê o que está por trás. Os rostos exaustos dos franqueados, as mãos trêmulas ao abrir o sistema de pedidos, o nó na garganta a cada boleto sem explicação. Por fora, brilho. Por dentro, dívida. Eu vi de perto.
Vi colegas enlouquecerem. Vi famílias brigarem. Vi casamentos acabarem. Vi gente voltando a morar com os pais depois dos 50 anos, porque acreditou num sonho que nunca foi seu. E não foi por má gestão. Foram pessoas experientes, estudiosas, corretas. Gente que planejou, que executou, que deu tudo de si. Mas não importa o quanto você se esforce, quando o jogo está armado para você perder. A franquia dizia que o franqueado era o dono do negócio. Mentira. O verdadeiro dono era quem controlava os preços, os produtos, a comunicação, o ponto, os carregamentos, e quem ousasse questionar, pagava, em silêncio. Tive amigos que tentaram ir à justiça. Encontraram a parede invisível da Câmara Arbitral. Gastaram mais tentando brigar do que tinham perdido na loja. Alguns desistiram no meio. Outros simplesmente sumiram. E a empresa seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Aconteceu comigo. Aconteceu com centenas de outros. E ainda acontece. Neste exato momento, tem alguém abrindo uma loja, com um sorriso no rosto e uma dívida nascendo junto com a vitrine. Alguém que acredita que está no controle, que pensa, comigo vai ser diferente. E talvez, por um tempo, até seja. Mas a conta vem. E quando vier, não terá com quem contar. Se eu pudesse dar um conselho sincero, seria este. Não confie em promessa, que brilha demais. Não assine contrato que não pode mudar. E nunca, nunca coloque seu patrimônio onde você não tem voz. A franqueadora me deu uma placa de franqueada do ano. Hoje essa placa está guardada no fundo de uma gaveta, coberta por papéis de processo, boletos antigos, recortes de uma vida que já não existe. Mas a dor, essa ficou. E virou cicatriz. Ainda tenho dias difíceis. Ainda acordo à noite lembrando do som da impressora cuspindo boletos, do telefone tocando com cobrança, da minha própria voz tentando sorrir para clientes enquanto meu corpo gritava, de dor. Mas hoje pelo menos posso falar. E falo não por mim. Eu já perdi o que tinha que perder. Falo por quem ainda pode escolher. Pense bem antes de colocar tudo em jogo por causa de um discurso bonito. Lembre que quem te seduz com promessas fáceis muitas vezes esconde contratos impossíveis. E que a mesma marca que te aplaude no início pode te esquecer no final. Meu nome é Irene Alves Duarte de Ângeles. E eu fui franqueada da Cacau Show por mais de 10 anos. Tive 6 lojas. Trabalhei duro. Fiz tudo certo. E mesmo assim perdi tudo. Mas hoje, o que eu tenho ninguém pode tirar. A coragem de contar a verdade. Porque enquanto houver silêncio, haverá repetição. E se a minha história puder impedir uma nova, então ela já valeu a pena.